Olá, estamos de volta com ciências, né? Então hoje a nossa aula 2 da apostila 2, a gente está lá na página 6, tá? Nossa aula hoje vai ser da página 6 a 9. Então na aula anterior de ciências a gente começou a falar do som, né? Como é produzido o som, como se produz o som, o nosso som, a nossa voz, né? Então a gente viu lá algumas coisas sobre o som. E agora a gente vai continuar com esse tema, tá? Então olha lá, que legal, na onda do som, né? Então a gente percebe aqui, nessa página, acompanha lá comigo, abre a sua apostila. Você vai ver que quando a gente joga uma pedra no lago, ó, foi jogado aqui, ó, né? Ele não produz ondinhas, olha lá, ó, várias ondas, né? Ela provoca uma perturbação na superfície da água, tá? Formando ondas, e essas ondas se espalham, né, em todas as direções. A gente consegue perceber aqui, ó, certo? Conseguiram ver isso? Existe uma semelhança que acontece na vibração do nosso som. Lembra que a gente viu na aula passada que o som é formado por vibrações, né, que se espalham, né? Então, olha só. Como as do som, essas vibrações também se espalham, tá? Entretanto, diferente das ondas produzidas aqui no lago, que se movimentam só de cima para baixo, assim, o som tem um movimento para frente e para trás, tá? Então, quando eu joguei a pedra no lago, eu joguei a pedra, ela formou ondas que foram para frente e acabou, tá bem? O som, ele faz um movimento de vai e volta, tá? Então, olha lá, como se fosse uma mola em espiral. Ó, se eu pegar uma mola e abrir, eu não trouxe uma mola, mas tinha uma mola do nosso caderno, se a gente abrir, ela não vai e volta, como um elástico, tá? Então, o som tem esse poder. Quando a gente fala, quando a gente produz um som, ele vai, e se ele encontrar um obstáculo, ele volta pra gente, tá bem? Então a gente percebe que esse movimento faz com que o som se propague, tá? Então ele chama de propagação do som, tá bem? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aí a gente vê que essa propagação do som, né, ela pode acontecer de várias formas, tá? Quando a propagação é uma transmissão de energia de ondas sonoras, as ondas sonoras em meios líquidos, tá? Como na água, ela também pode ser uma propagação de som em meios gasosos, como no ar, ou em meios sólidos, como na madeira, tá? Então a propagação do som acontece nas três partes, tanto no meio líquido, quanto no meio sólido, quanto no meio gasoso, né? Então nós, lembra que a Prof falou na aula passada? Nós que somos terrestres, a propagação do nosso som é pelo ar. O nosso ouvido está adaptado a ouvir todos os sons que estão do ar. Então, se eu estou num banho de piscina e mergulho, eu tenho muito mais dificuldade de escutar sons debaixo de água, tá? Porque o meu ouvido é adaptado aos sons que se propagam ao ar, tá bem? Olha que legal. E essa propagação, essa vibração se espalha em todas as direções, como a gente viu na aula passada. Então, quando essas ondas, essas vibrações se espalham, elas chegam até nós através do som, tá? E aí a gente vê aqui, ó, o violão, ó. A vibração das cordas do violão se espalham quando ela vibra as suas cordas. E este som vai chegar às minhas orelhas e às orelhas de todos que estiverem próximos, tá? Porque o som se espalha pelo ar. Então ele não é só meu. Vou tocar o violão e esse som é só meu, só eu vou ouvir. Não, quando eu toco esse som, ele se espalha por todo o ambiente e chega às orelhas de todos que estão aqui por perto. Certo? Conseguiram compreender? Então olha que legal, ó. Ela está tocando o som, ela está fazendo a vibração nas cordas do violão e emitindo esse som. Esse som, ó, vai se propagar até chegar nas orelhas das pessoas que estão por perto, tá bem? Então o som se espalha por todo lugar.
som pode se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos, né? Então, olha que massa. Aqui, ó, a gente tem um exemplo, então, ó, da propagação do som na água. O som propaga mais rápido que no ar. Nosso corpo não está adaptado para perceber esses sons da água, como eu havia falado para vocês. Por isso, captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Então, se a gente falar debaixo de água, a gente quase não entende nada do que a outra pessoa está falando, porque a gente não está adaptado a esse tipo de som. Diferente dos golfinhos, ó. Os golfinhos se comunicam por meios de sons que se propagam na água, tá? Ó, em meios sólidos, então, ó, como a madeira ou como o metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Então, ó, os passos na madeira, né? Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes de ela chegar. Então, se você tem aí na sua casa um chão de madeira, tenta escutar lá, põe o ouvido assim no chão e veja se você consegue escutar os passos, porque o som se propaga mais rápido ali, tá? Em espaço sideral, lá no espaço, junto com as estrelas, com os planetas, ele se trata de um espaço vazio, tá? Onde não existe ar. Então a gente não consegue sobreviver lá sem um equipamento de oxigênio, tá? Porque não tem ar lá. E outras partículas. Então as vibrações do som não se propagam. Então quando a gente vê lá no filme que houve uma explosão de uma nave lá e faz barulho, é mentira. Porque não faz barulho, tá? Tudo que estiver lá no espaço sideral, se ocorre uma explosão, ela não causa som, porque não tem o ar, então não existe a propagação do som. Legal, né? Você sabia disso? E aí a gente tem mais duas formas aqui embaixo, olha lá. Essa do trovão é fenomenal, é muito legal. Então vocês já perceberam que num dia de tempestade, de chuva forte, a gente vê primeiro o raio, depois de alguns segundos vem o trovão? Já perceberam isso? E sabe por que isso acontece? Olha lá, ó. As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Sim, existe a luz, tá? Por isso que a gente vê primeiro o relâmpago e depois o trovão. Na verdade, eles acontecem juntos, mas a propagação do som é diferente. Então, eu primeiro vejo a luz do relâmpago, do raio, porque a propagação da luz é mais rápida do que a do som, e depois eu escuto o som, tá? E existe um cálculo para você saber a distância em que esse raio caiu de você, de onde você está, que está aqui, ó, nessa daqui, ó. Próxima vez que tiver chuva com trovão, você faz essa conta, ó. Quando você ouvir um relâmpago, você vai contar quantos segundos demora até que venha o trovão. Então, viu o relâmpago, conta. 1, 2, 3, até dar o trovão. Quando você contou os segundos do trovão, você vai multiplicar esses segundos por 340. Então, se deu 3 segundos, você vai multiplicar 3 vezes 340. E aí você vai saber aproximadamente a quantos metros esse raio caiu de onde você está. Legal, né? Bem bacana, achei bem legal essa história, muito interessante. E aí eu quero que vocês façam a atividade lá do livro de atividades, tá? Então lá no livro de atividades, na página 54, olha lá, você tem essa atividade aqui, ó. Observe a imagem e perceba que algumas crianças estão mergulhando e outras estão na superfície da água. Em segundo, assinale a afirmativa correta sobre a propagação do som no ar e na água. Tá? Então, ó, letra A, as crianças estão mergulhando, não escutam as vibrações do som? As crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som perfeitamente, como se estivessem fora da água? E a C, as crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som, mas de forma distorcida?
Qual você acha que está correta aqui? Lembra lá de quando você vai à piscina, quando você mergulha? Como que isso acontece? Tá bem? E aí, gente, a gente volta lá para a nossa apostila, porque a gente vai ter algumas atividades para fazer aqui também, tá? Ó, então, ó, lápis na mão. Então, essa primeira atividade você vai observar essa ilustração, tá? Então, observe a ilustração, né? Tem um surfista aqui, uma moça aqui, e esse homem está tocando um tambor, né? O que acontece quando a pessoa bate no tambor? Quando ela toca o tambor, o que acontece? Né? Então, você vai escrever aqui. Lembra que a gente falou que o som pode ser emitido através de vibrações. Então, quando ela bateu o tambor, o que ela proporcionou? Né? E a letra B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Então, você vai desenhar aqui, ó. O tambor não está aqui, ó. Tá vendo os risquinhos aqui, o que ela bateu no tambor? Perdão. Esse som. Faz os desenhos dos risquinhos lá, ó. Aonde ele vai chegar? O som não espalha por todo lugar, tá? E aí, a letra C, que não está aparecendo para nós, faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor por primeiro. Por que você acha que o som chegará antes a essa pessoa? E aí, quem que vai ouvir o som por primeiro? Quem que você acha que vai ouvir? Marca lá um X nessa pessoa, tá bem? Aí a gente vai para 2. Olha lá. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre a mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Por quê? Será que eles vão escutar antes? Lembra que a gente viu agora um pouco que a propagação na madeira vai mais rápido do que no ar? Então pensa lá o que você vai responder. O 3. Você já viu fogos de artifício, aqueles fogos das noites de Natal, de Ano Novo? Em geral, vemos que as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê? Ó, que legal. Lembra que a gente falou agora? Que existe um item que é mais rápido do que o som, que é a luz? Responda lá, o que você acha aqui, tá? Na próxima página, na 9. Olha aqui na 9. Na 9, você já ouviu falar de onomatopeias? Então, onomatopeias são essas palavrinhas aqui, ó, que a gente vê no gibi, que mostram o som. Como é esse som? Então, olha lá, ó o cebolinha e olha aqui, ó, bum, né? O que será que aconteceu? Né? Então, ele mostra o som. Essas palavras aqui, ó, que são muito usadas nas tirinhas, que representam o som, são chamadas de onomatopeias, tá? Então, você vai escutar aqui, ó, as onomatopeias e vai responder, escutar não, você vai ler e vai responder as questões, tá? Que onomatopeias aparecem nessas tirinhas, para você circular. Quais os sons essas onomatopeias representam? O que elas estão representando nessas 3 tirinhas, tá bem? E aí, você tem a última, que é cantar, falar, assobiar, né? Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo, né? Então aqui, ó, as crianças estão representando imagens que elas estão produzindo diferentes sons com o corpo. Ó, isso aqui está batendo pé, batendo palmas, estalando os dedos e assoviando, né? Que sons você produz com o seu corpo? E aí você vai responder essas atividades. Depois que você respondeu tudo, você vai assistir esse vídeo, que é um vídeo muito legal, tá? Que é uma música samba lelê, produzidas com os sons do nosso corpo, tá bem? E aí a gente se vê na próxima aula. Um beijo!
morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha.